Muito bem, amigos, estamos de volta. Agora entramos no bloco 8 da nossa Lei 11.404, nossa legislação estadual de Minas Gerais, que envolve a execução penal. Envolve execução penal. Ainda falando sobre os institutos, né? Sobre os locais, os alojamentos. E aqui nós vamos falar especificamente, né? Exatamente do alojamento. Podem ver aqui o nosso enunciado. Do alojamento. Ou seja, como os presos vão se alojar, como os presos vão ser alocados, realocados nos estabelecimentos prisionais. A gente começa com o 118 dizendo: aos sentenciados serão destinadas celas individuais. O que nós temos que cuidar aqui? Sentenciado, preso, preso definitivo. Sentenciado, preso definitivo. Tem que cuidar isso, certo? Aos sentenciados serão destinadas celas individuais. Ou seja, cada um tem uma cela. Muitos vão dizer: professor, mas eu já vi na TV celas que cabe 30 pessoas e tem 80. Tudo bem, pessoal, mas vocês vão se dar conta de que muitas vezes isso é cadeia pública. São presos provisórios. Não que isso possa não ocorrer, não possa ocorrer também em penitenciárias, mas é mais difícil que ocorra em penitenciárias. Geralmente isso vai acontecer nos presídios, onde as pessoas estão em prisão temporária, estão em prisão preventiva. Parágrafo único. O parágrafo único ele começa com uma exceção. Ele começa com uma exceção. Em caso de necessidade. Então, não é uma regra geral. Certo? Em caso de necessidade, quem é que vai poder agir? Aqui tem que cuidar, porque na prova a banca vai botar que é o juiz. A banca vai botar que é o juiz da execução. E isso vai estar errado. Em caso de necessidade, a administração da penitenciária poderá autorizar a colocação de mais de um sentenciado na cela ou no quarto individual, adequadamente selecionado, vedada, nesse caso, a ocupação apenas por 2 sentenciados. Ou seja, ou é um ou é mais que 2. Certo? Ou é um ou é mais que 2. Isso aqui vocês têm que cuidar. Vedada, nesse caso, a ocupação apenas por 2 sentenciados. Cuidem isso. Ou é 1, ou é 3, ou 4. E por aí vai. Artigo 119. Os locais destinados ao dormitório e à vida em comum, não dá para esquecer que no alojamento existem locais que os presos circulam, né? Que é o chamado espaço comum, devem atender às exigências da higiene, levando-se em conta espaço, ventilação, água, luz e calefação. Lembrem, pessoal, que isso aqui é o mundo ideal. Nós não estamos falando do mundo real, certo? Esse é o mundo ideal, que é o que a prova de vocês vai exigir.
A prova de vocês exigirá isso aqui. Então, cuidado com isso. Artigo 120. É permitido, cuidado com essa palavra, muito cuidado com essa palavra. Cuidado com a palavra é permitido, porque na tua prova a banca pode vir a dizer é obrigatório, e aí vai estar errado. Então aqui está dizendo que é permitido, certo? É permitido o alojamento em comum, é permitido o alojamento em comum no estabelecimento aberto com o consentimento do sentenciado. Alojamento em comum, ou seja, não tem necessidade, pode ter um só, mas se o sentenciado permitir, pode ter mais, desde que não sejam apenas 2. Cuidem isso, certo? E o 121, ele traz uma regra geral, e essa regra geral varre tudo, né? Que vocês têm que cuidar. Haverá alojamento coletivo, ou seja, a regra é alojamento individual. De uso temporário, nunca vai ser permanente, nunca será permanente, é uso temporário, para atender a necessidade urgente. Certo? Que está aqui, no parágrafo único. Destaquem bem o que está em vermelho, para que os senhores, então, não esqueçam. Seguindo no capítulo 2 do nosso bloco, número 8, do vestuário e da higiene pessoal. Primeiro, que isso é um direito do preso, né? O preso, amigos, ele perde alguns direitos com a prisão. Por exemplo, ele perde o direito à liberdade, ele perde o direito de ir e vir, isso ele perde. Mas outros direitos ele mantém. Temos que cuidar disso. Certo? Do vestuário e da higiene pessoal. O sentenciado, vejam que nós estamos falando aqui do condenado com trânsito em julgado, não do preso provisório. E por que não do preso provisório? Porque o preso provisório ele vai se distinguir dos outros pelo princípio da presunção de inocência. Ele ainda não está definitivamente condenado. Temos que cuidar disso. O sentenciado poderá usar o vestuário próprio, ou seja, a sua própria roupa, que geralmente a família fornece, né? A família lhe entrega, certo? A família fornece, a família lhe entrega, ou o fornecido pela administração. A gente brinca que parece que lembra aqueles uniformes laranjas, né? Geralmente são todos iguaizinhos. Fornecido pela administração, adaptado às condições climáticas e que não afete sua dignidade. Não vai colocar saia no preso, ou seja, que gere constrangimento nele. Em dias de muito calor não vão lhe dar casaco, em dias de muito frio não vão lhe dar regata. Então isso é muito importante, certo? Isso a administração penitenciária tem que cuidar, mas como eu já falei e já expliquei aos senhores, nós estamos aqui falando no mundo ideal, né? Não é no mundo
O sentenciado disporá de roupa necessária para a sua cama e de móvel para guardar seus pertences. Geralmente é o local da cama ali, sem nada inflamável, para evitar nas rebeliões. E o móvel geralmente é um armarinho, né? Ou um local próprio do alojamento, onde ele guarda os seus pertences. Principalmente pertences que ele poderá fazer permutas, que isso ocorre muito dentro das prisões. Artigo 124, cuidado. Higiene pessoal. Tomar banho, por exemplo. Tomar banho, por exemplo. Higiene pessoal. A higiene pessoal é exigida. Então, a higiene pessoal é um dever. Não é um direito, não é apenas um direito. É uma obrigação. É infração não usar, não cuidar da higiene pessoal. A higiene pessoal é exigida de todos os sentenciados. Cuidem isso, então, o grau de importância que tem esse dispositivo. Certo? É uma exigência. Parágrafo único. A administração do estabelecimento fixará horário para os cuidados de higiene pessoal dos sentenciados e colocará à sua disposição o material necessário. Pois é, a água não é quente, existe a fila, a ordem, eles mesmos se organizam muitas vezes, depois de ti sou eu, depois de ti sou eu, e por aí vai, certo? Mas a administração sabe os horários dessa higiene. Aqui nós temos 2 capítulos em um slide, né, meus amigos? 2 capítulos, capítulo 4 e o capítulo 5. Capítulo 4, que fala da alimentação. Da alimentação. Diz assim: a administração do estabelecimento fornecerá alimentação aos sentenciados, controlada por nutricionista, convenientemente preparada e de acordo com as normas dietéticas e de higiene. Isso aqui vocês têm que cuidar. Isso aqui é um dos pontos mais importantes, pessoal. Nutricionista, certo? A administração fornecer alimentação, eu tenho certeza que ninguém erraria essa informação na prova. Ou vocês acham que a direção da penitenciária não iria fornecer alimentação? Tanto é que muitas vezes é um preso, o cozinheiro, às vezes acontece, certo? Normas dietéticas e de higiene, até mesmo a vigilância sanitária pode controlar como está sendo regulamentada a alimentação nos estabelecimentos prisionais, sem que isso gere nenhum conflito. Certo? Capítulo 5. Da assistência sanitária. E aí nós vamos entrar no artigo 126. O estabelecimento penitenciário e sempre que a gente fala sobre isso, lembrem sempre desse cara aqui, tá? Lembrem sempre do diretor. Assim fica mais fácil vocês memorizarem. Fica mais fácil vocês entenderem. Ok? Disporá, norma impositiva,
Ou seja, a lei exige, não se trata de uma discricionariedade, não é nada facultativo, disporá de clínico geral, odontólogo, ou seja, dentista, e psiquiatra. Isso é cumulativo, não basta um só. É preciso, é necessário os três. É necessário o clínico, o odontólogo e o psiquiatra. Por isso que muita gente diz que presos têm mais regalias que as pessoas comuns. Porque nem mesmo as pessoas cidadãs, né? Porque o preso, não sei se vocês sabem, ele não é cidadão. Ele perde os direitos políticos, logo ele não é cidadão. Certo? Todo cidadão é uma pessoa, mas nem toda pessoa é cidadã. Se ela não tem direitos políticos, ela não é cidadã. Mas nem todo cidadão tem isso. Mas o preso, por exemplo, ele tem. Parágrafo 1º. O doente que tiver necessidade de cuidados especiais será transferido para estabelecimento penitenciário especializado ou hospital civil. Isso acontece porque, às vezes, o problema de saúde do preso, e aqui ele fala, não fala bem do preso, fala do doente, né? Dependendo do grau da doença, o clínico não vai conseguir suprir. O clínico não conseguirá suprir. O clínico não suprirá. Isso aí é um problema muito grande, pessoal. Dessa maneira, o que acontece então? Certo? Nós vamos ter essa transferência aqui. Agora, sempre tem que cuidar a transferência de acordo com a extrema ou periculosidade do preso, tomando todas as cautelas para a custódia dele. Lembrando sempre disso, né? Certo? Estabelecimentos penitenciários podem ter um suporte melhor. Então, ele pode ser realocado para lá, para o tratamento. Desculpem. Para o tratamento, e depois do tratamento, ele retorna para onde ele estava. Certo? O hospital civil são os hospitais tradicionais. Parágrafo 2º. Ao sentenciado será prestada assistência odontológica. Coisa que, para um civil, para uma pessoa, às vezes leva muito tempo para se conseguir, né? De forma gratuita. Mas, enfim, o que está marcado em vermelho, vocês destaquem aí, que é exatamente aquilo que tem mais chances de cair na vossa prova, certo? Artigo 127. Para a assistência sanitária, os estabelecimentos penitenciários serão dotados de... Aqui nós temos um rol. Esse rol, amigos, primeiro, é exemplificativo. Podem ter outras coisas. Mas o que está nesse rol é obrigatório. Certo? É obrigatório. E nós estamos falando de todos os estabelecimentos penitenciários. Isso também é importante que os senhores cuidem. Todos os estabelecimentos penitenciários. Enfermarias com 1. Camas. 2. Material clínico, porque nós temos que lembrar
que é preciso que tenha clínico geral, então ele tem que ter o material, instrumental adequado, produtos farmacêuticos para internação médica ou odontológica de urgência. Cuidem isso, então. Mas é uma regrinha bem simples. Se cair uma questão dessa em prova, acho pouco provável que algum dos senhores erre. 2. Dependência para observação psiquiátrica e cuidados de toxicômano. Quem é o toxicômano, meus amigos? O toxicômano é o dependente químico, certo? É o dependente de drogas, por exemplo. Ele tem que estar sempre em observação, porque ele pode, daqui a pouco, estar recebendo drogas no estabelecimento penitenciário, e isso é muito comum de acontecer, é extremamente comum isso ocorrer, mas ele pode também estar sob efeito de abstinência e necessitando de cuidados médicos. Certo? E unidade para doenças infecciosas. Lembrando, né, que doenças, por exemplo, sexualmente transmissíveis, é um exemplo clássico disso. Artigo 128. O estabelecimento penitenciário, olhem agora, destinado às mulheres. O estabelecimento penitenciário destinado às mulheres disporá de dependência dotada de material de obstetrícia. Não sei se vocês sabem, mas mulher também tem direito à visita íntima e as mulheres também engravidam, então é preciso também esse serviço, certo? Ou ela pode ingressar já no sistema penitenciário já grávida. Então é preciso que tenha que atender a mulher grávida, gestante, ou a parturiente, que recém teve o filho, cuja urgência do Estado não permita a transferência para o hospital civil. Certo? Isso pode acontecer. Então, o estabelecimento tem que ter. Parágrafo único. As unidades do sistema prisional e penitenciário, olha a palavrinha aqui, palavrinha mágica, notificarão, norma impositiva, obrigação legal, notificarão a unidade de atenção básica de saúde que referencie o seu território. Está aqui. Certo? Vão notificar o quê? Duas situações. Certo? Qualquer um dos dois casos tem que notificar. Existir presa grávida. Se existir presa grávida, pessoal, a unidade de saúde tem que saber. Tem que saber. Está aqui. Lactante, ou seja, que está em fase de amamentação, ou acompanhada de filho na primeira infância para regularização do atendimento à saúde materna e infantil. Ou seja, todos os direitos da mulher grávida precisam ser resguardados. E esse é o objetivo aqui. E é por isso que isso acontece. 2, a transferência para outra unidade prisional com indicação de novo local de internação de presa grávida, lactante, 2, ou acompanhada de filho de primeira infância, 3, para a regularização e continuidade do atendimento à saúde materno-infantil. Está aqui. Marquem com muito carinho tudo isso que eu destaquei em vermelho.
as chances de cair na prova de vocês é muito grande. Então, deem o devido destaque. Ok? Artigo 128. Na verdade, o artigo 128 ele é novo, né? O artigo 128 ele acaba sendo novo, ele é de 2016. Ele fala que o estabelecimento prisional, lembrando que é o local onde todas as pessoas se reúnem, né? Os presos, pessoas que estão reclusas, não há aqui um limitador, certo? Não há um limitador, são pessoas que estão reclusas. É sujeito, aqui, norma impositiva. É sujeito a controle sanitário. Nos termos da Lei 13.317, de 24 de setembro de 1999. Essa lei nos interessa? Não. Essa lei nos é irrelevante. Essa lei não nos importa. Então, deixemos ela de lado. Deixa ela lá. Parágrafo único. Regulamento fixará a rotina de inspeções sanitárias. Como disse, controle sanitário tem que ter inspeção. Aplicável ao estabelecimento a que se refere o caput. Regulamento não é lei, está sempre abaixo da lei, mas ele tem que ser obedecido, né, pessoal? Certo? Até porque nesses casos, mesmo ele não sendo lei, ele tem força de lei, porque ele está respeitando uma lei estadual. Então nós temos a LEP, que é a Lei 7.210 de 84, que é a lei federal. Nós temos a Lei 11.404, que é uma lei estadual de Minas Gerais. E nós temos um regulamento. Certo? Esse artigo foi acrescentado pelo artigo 1º da Lei 22.429, de 20 de dezembro de 2016, que também não nos interessa. O que nos interessa é a Lei 11.404. Certinho? Matamos aqui também. E assim, nós fechamos mais um bloco. Fechamos o nosso bloco 8. Eu queria agradecer a atenção, o carinho de vocês. A hora é hora de tomar um cafezinho, tomar um chazinho. E nós nos encontramos no bloco 9, para dar continuidade à nossa matéria. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.